Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje vamos começar falando sobre a privacidade online dos consumidores, especificamente sobre o bloqueio do Telegram no Brasil e por que deveria te apavorar o fato de que o Supremo Tribunal Federal pode bloquear qualquer produto ou serviço quando quiser. Vamos terminar falando sobre a alta da inflação nos Estados Unidos, quais são as causas e o que o Brasil deve fazer para não seguir no mesmo caminho. Lembro que você pode assistir ao Liberdade para Escolher no YouTube, e se você estiver assistindo, lembra de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, ou ouvir os episódios onde estiver, através do podcast, no Spotify, Apple Podcasts e uma dezena de outros aplicativos, em qual você preferir. E se você estiver ouvindo, também lembra de deixar 5 estrelas no programa, porque realmente nos ajuda a espalhar nossa mensagem para mais pessoas. Vamos começar falando então do bloqueio do Telegram no Brasil, né? Por que o Telegram ele é um aplicativo tão popular, ele tem ganhado tanta popularidade? As pessoas falam aqui no Brasil mais o pessoal de direita, os bolsonaristas, que de certa forma é verdade, ganhou um pouco mais de popularidade com eles agora, principalmente por causa do canal do Bolsonaro no Telegram, mas é um aplicativo que no mundo inteiro ele vem ganhando popularidade e ele tem competido diretamente aí com o WhatsApp. No Brasil, o Telegram ele tem 42 milhões de usuários ativos mensais, o que é um número significativo. Obviamente, o WhatsApp ele é o líder do mercado, mas não é um número baixo ter 42 milhões de pessoas que acessam diariamente o Telegram no Brasil. E uma das razões que ele tem ganhado popularidade, que eu vejo pelo menos, começou com a questão de ele usar menos dados do que o WhatsApp. Então ele tinha um baixo consumo de dados, o que num país em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil, que muita gente ainda tem pacotes pré-pagos de internet, esse tipo de coisa, acaba consumindo menos os seus dados e a sua internet. Então é um benefício. Apesar de que as empresas no Brasil de telecomunicação elas já têm alguns pacotes, por exemplo, que incluem WhatsApp, mensagens ilimitadas, esse tipo de coisa, mas no mundo inteiro, essa questão da menor quantidade de dados acaba sendo, obviamente, um benefício para o consumidor. Um outro fator muito importante é a questão da troca de arquivos sem limite de tamanho, que no WhatsApp, quem utiliza diariamente o WhatsApp sabe que tinha essa limitação, né, do tamanho do arquivo que você queria mandar. No Telegram você não tinha essa restrição. Uma outra coisa que também no Telegram tem ganhado bastante popularidade é a questão dos grupos. Os grupos no Telegram eles eram maiores do que os grupos que você tinha no WhatsApp, você conseguia adicionar mais pessoas. E no Telegram você tem a questão dos canais, que é a questão de você, obviamente você não consegue que as pessoas se comuniquem dentro do canal, mas você consegue, como se fosse um blog, publicar mensagens e fazer com que chegue diretamente para as pessoas. Que, por exemplo, é o canal do Bolsonaro no Telegram, em que ele manda mensagens direto para as pessoas, mas também o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele também tem usado muito o Telegram para divulgar sua mensagem. Basicamente, você publica mensagens ali no canal, quem está dentro do canal e segue consegue consumir aquilo sem ter que, sem mandar mensagens dentro do canal, mas ele consegue seguir e tá, de certa forma, se comunicando com você. Eh, Quando a gente fala disso, eh, a gente pensa que o Telegram também ele não é só um competidor direto de outros aplicativos de mensagens entre pessoas, mas obviamente um concorrente para as redes sociais, pelo fato de que hoje, por exemplo, se você publica alguma coisa no seu Instagram, ou se publica alguma coisa no seu Facebook, você não consegue atingir todos os seus amigos e todas as conexões com o post que você está fazendo. Então o Telegram, ele consegue, se as pessoas seguem o canal, você consegue mandar aquela mensagem direto para as pessoas e as pessoas vão receber aquela mensagem. O que, do ponto de vista do consumidor, é uma coisa muito interessante, porque você aí acaba tendo um aplicativo de mensagens que compete um pouco com as redes sociais e que você não tem que abrir mão muito das suas informações pessoais. Que nos leva para o último ponto que eu acho que o Telegram tem ganhado aí de popularidade, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mas é a questão, obviamente, da privacidade. O o WhatsApp nos últimos meses, assim, diria até no último ano, ele tem reforçado muito a questão da privacidade do aplicativo, que tem as suas falhas, mas, o Telegram ele tinha essa conotação dele ser um aplicativo mais seguro do que o WhatsApp. A gente vai entrar agora no detalhe para poder entender quais são os benefícios e os malefícios de cada um desses aplicativos do ponto de vista do consumidor. Então, se você está querendo usar um ou outro aplicativo, eu vou te dizer qual que seria a melhor opção para você, porque obviamente o risco e os malefícios, eles dependem de pessoa para pessoa. Você precisa analisar sua própria matriz de risco e determinar quais são as features daquele produto, né? Os benefícios daquele produto que mais te atingem e que os malefícios não te prejudiquem tanto. Então vamos começar com a pergunta de que
O Telegram é seguro? Que é a pergunta número um que as pessoas e os consumidores se fazem. E a resposta para essa pergunta é, obviamente, depende. Quando a gente fala do Telegram, o Telegram ele pode ser hackeado. Então, ele não é completamente seguro, isento e protegido de ataques de hackers. Então, é uma coisa que pode acontecer no Telegram, da mesma forma que pode acontecer com o WhatsApp. Ele não é completamente blindado, já houve casos de dados pessoais serem vazados, principalmente em 2015 e 2016. Recentemente, quase nenhum caso, mas, de qualquer forma, já aconteceram no passado 3 ou 4 vezes de vazamento de dados. Então, é uma coisa que o consumidor ele tem que estar atento. A outra coisa é a questão da criptografia end-to-end. Então, quando a gente fala de criptografia end-to-end, significa que a mensagem que você manda dentro do aplicativo ela vai criptografada entre a pessoa que está mandando e a pessoa que está recebendo. Basicamente, a pessoa que está mandando e a pessoa que estão recebendo, elas têm uma chave. Essa chave consegue descriptografar aquela mensagem, então transformar a mensagem, que é um monte de coisa embaralhada, numa mensagem que é possível você ler e entender. E quando você faz essa transmissão, então, quando tem end-to-end encryption, então quando essa mensagem ela é criptografada do ponto inicial ao ponto final, você tem uma segurança de que qualquer pessoa que interceptar aquela mensagem no caminho, ele não vai conseguir ler e entender, porque só a pessoa que enviou e a pessoa que recebeu tem a chave para tirar e olhar aquela mensagem e descriptografar aquela mensagem. Eh, o Telegram ele não tem isso default, então significa não é uma feature que está ligada no Telegram completamente. Ele tem essa feature para conversas privadas, ou seja, entre uma pessoa e uma segunda pessoa, então entre duas pessoas diretamente ele tem essa feature ativada. Só que quando a gente fala, por exemplo, de mensagens em grupo ou dos canais, eles não são criptografados. Então significa que aquela mensagem ela está aberta e qualquer pessoa pode olhar e pode interceptar aquela mensagem. Quando a gente fala do WhatsApp, ele tem end-to-end encryption, então significa que o WhatsApp ele tem essa vantagem no sentido de que a mensagem ela é criptografada, inclusive nos grupos, então as pessoas que estão no grupo elas conseguem acessar aquela informação. A desvantagem é que quando o WhatsApp ele faz o backup, basicamente todo mundo tem essa opção ativa, porque é uma opção que vem já ligada automaticamente quando você baixa o aplicativo. Quando ele faz o backup na nuvem, ou seja, na nuvem dos servidores do Facebook, alguns conteúdos não são criptografados. Então as mensagens escritas elas são criptografadas, mas as imagens, vídeos, esse tipo de coisa não é criptografado. Então significa que se alguém tiver acesso ao servidor do Facebook, o que já aconteceu também acontece sempre de grandes empresas terem os seus servidores hackeados ou invadidos ou mensagens roubadas de servidores de empresas grandes. Eh, Se a pessoa tiver acesso, ela consegue ter acesso. Então, se a pessoa entrou lá e roubou as informações do Facebook, ela vai ter acesso às fotos, vídeos que estavam salvos dentro do servidor, porque eles não estavam criptografados. Uma outra desvantagem do WhatsApp quando fala disso é que o WhatsApp, o Facebook também tem a chave para desbloquear aquelas informações. Então, por que que a gente vai entrar aqui no detalhe na decisão do Supremo Tribunal Federal, mas por que que o Supremo e governos em geral gostam muito do WhatsApp? Porque o WhatsApp ele consegue emitir uma ordem jurídica de me dar as informações dessas duas pessoas para algum processo específico, todo o metadata é guardado pelo Facebook e ele disponibiliza essa informação diretamente para as autoridades. Então as autoridades conseguem também, porque o Facebook ele tem a chave, olhar qual era o conteúdo das mensagens. O que não acontece no Telegram, pelo simples fato de que eles não fazem o backup na nuvem daquelas informações, e eles não têm a chave, mesmo que eles fizessem, eles não têm a chave em mensagens, né? Quando é de uma pessoa a outra, não mensagens de grupo, mas mensagens pessoais privadas, chats privados, eles não têm a chave para conseguir acessar a informação. Então, quando a gente soma todas essas coisas, você consegue aí entender quais talvez sejam, para o seu uso pessoal, os benefícios de um aplicativo ou do outro. Como você pode ver, os dois aplicativos eles têm risco, não existe um aplicativo que é 100% coberto de risco. Quando a gente fala na parte de criptografia, tem um aplicativo que ele é melhor, que é o Signal, quando você está mandando mensagem direto para as pessoas, porque a criptografia ela é direta, não passa por nenhum servidor e nenhuma nuvem, então não tem como essa informação ser guardada e depois utilizada. Então,
em termos de mensagens em chats privados, o Signal seria o melhor aplicativo com relação a isso, mas você pode ver aí os benefícios de um aplicativo versus o outro. Então, e acho que uma outra coisa que também entra a favor aí do Telegram é o fato de ele ser um aplicativo aberto, então significa que as pessoas conseguem olhar qual que é o código daquele aplicativo, eh, colocar melhorias naquele código, porque como é um código aberto, todo mundo consegue olhar, avaliar, ver quais são, testar aquele código para ver, ok, essas são os pontos em que a gente precisa melhorar, porque aqui tem uma abertura que pode ter um hacker pode invadir, esse tipo de coisa, o que não acontece com o WhatsApp, porque o WhatsApp ele é uma empresa privada, obviamente, do Facebook, e as informações não conseguem o código daquela aplicação ela não é aberta, então as pessoas, a comunidade não consegue validar que aquela informação ou aquele código, ele é seguro e que não tem nenhuma falha. Você tem que confiar que a empresa que está te dando aquele serviço faz todas as verificações, né, necessárias para evitar falhas dentro do código que pode levar a uma invasão de hacker. E a outra coisa também é que o Telegram é uma empresa que só presta serviço de mensagem, é uma empresa até hoje sem fins lucrativos, então eles não vendem anúncios, não tem nenhum tipo de receita com o aplicativo que o WhatsApp tem. É, é uma empresa não que coleta algumas informações do usuário, mas não tantas informações como o Facebook coleta. O Facebook, pelo fato de você colocar o seu número de telefone e ele sabe qual é o número do dispositivo que você está usando, ele consegue cruzar isso com todos os outros aplicativos que ele tem. Então, com o Facebook, com o Instagram, todos os outros produtos que eles vendem os serviços, ele consegue identificar. Então, mesmo que ele não saiba, por exemplo, esse telefone, esse WhatsApp é do Fábio, ele consegue saber pelo número de telefone ou pelo número do e-mail do telefone, o código de identificação do próprio aparelho, ele consegue identificar que aquele lá é o Fábio, e aí ele cruza com todas as minhas informações que eu tenho públicas no meu Facebook, data de aniversário, esse tipo de coisa, ele consegue fazer o cruzamento e consegue vender essas informações para os advertisers. Então ele consegue vender essas informações para as pessoas que querem fazer anúncio dentro do Facebook. Então você é o produto, quando a gente fala de WhatsApp, quando você está usando o WhatsApp, você é o produto do Facebook que acaba vendendo você para os anunciantes. Então, não estou falando isso como uma forma de recriminar o Facebook ou o WhatsApp, ou nem dar privilégio ou falar melhor do Telegram, mas eu queria deixar isso claro para o consumidor de que quando você usa esses serviços, você está incorrendo nesses riscos e você é o produto. Se a empresa não te cobra para você utilizar aquele serviço, você obviamente é o produto daquela empresa. Então vamos entrar aqui agora no detalhe de por que que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele mandou bloquear o Telegram. Então ele mandou bloquear na última sexta-feira, quando chegou no domingo, a empresa já tinha respondido a maior parte desses questionamentos, então ele desbloqueou, ele acabou com a decisão. Então o Telegram hoje ele continua funcionando, mas simplesmente o fato de você poder um ministro do Supremo Tribunal Federal que não foi eleito de forma democrática, através do voto direto pela sociedade. Tomar uma decisão que impacta a vida de todo cidadão e dos consumidores é uma coisa que me apavora e eu acho que deveria apavorar vocês também, porque é uma coisa que você tem uma pessoa que é um carreirista, independente de quem seja, se é uma pessoa, um juiz que se acha que ele é mais de esquerda ou mais de direita, não importa. O fato de alguém ter essa autoridade, esse poder no Brasil, de forma que essa pessoa não foi eleita, ela não está representando os interesses da sociedade, é uma coisa que deveria deixar a gente bastante preocupado, principalmente os consumidores. Porque hoje é o Telegram, amanhã pode ser qualquer outra coisa. E pode encaminhar para outros tipos de censura com diversas outras possibilidades que poderiam ser muito mais prejudiciais para a democracia e para o Estado de Direito dentro do Brasil. Então, eu queria começar com esse parênteses, porque eu acho que é realmente muito importante a gente pensar no poder que a gente está delegando para essas instituições e como os consumidores ficam completamente à mercê do que essas pessoas acabam decidindo. O fato do Alexandre de Moraes ele ter tomado essa decisão começa o primeiro pedido dele foi que o Telegram tinha que indicar à justiça um representante oficial do Telegram no Brasil, que tinha que ser uma pessoa física ou jurídica. Eles acabaram colocando um advogado como representante local, né, o representante aqui no Brasil, mas, de certa forma, esse requerimento faz sentido do ponto de vista legal e jurídico. Toda empresa que opera no Brasil, ela deveria ter uma sede no Brasil, um representante legal no Brasil, de forma que todo
a tramitação, toda a interface que eles têm que fazer com o sistema judiciário aconteça com essa pessoa, esse ponto de contato. Então, até aí, eu não vejo problema. O bloqueio, obviamente, é um problema por essa situação, porque se você tem uma empresa que não está cumprindo, você tem que fazer algum tipo de intimação, fazer com que eles cumpram, mas bloquear o produto ou o serviço de ser comercializado ou prestado, eu acho que também já é um pouco extremo. Uma outra coisa que ele pediu foi que ele tinha que informar o Supremo Tribunal Federal, imediata e obrigatoriamente as providências adotadas pelo Telegram para o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas, incluindo os termos de uso e as punições previstas para usuários que incorrerem nas mencionadas condutas. Esse trecho entre parênteses que foi retirado do material publicado pelo Alexandre de Moraes. O que me apavora nessa sentença é a parte que ele fala de desinformação e divulgação de notícias fraudulentas. Porque, obviamente, a gente tem falado muito no mundo inteiro a questão da desinformação, e obviamente tem muita gente que manda informação realmente sem ler, sem pé nem cabeça, que não tem nenhum embasamento, e aí é claro que aquilo ali é uma informação falsa. E isso acontece muito nas redes sociais. As redes sociais, infelizmente, elas propagam muito mais a informação, de uma forma muito mais fácil, sem restrições. E cabe ao usuário, ao consumidor, tomar as decisões necessárias. Então a gente precisa confiar de que os consumidores, os usuários, eles têm cabeça para poder avaliar aquilo que ele está recebendo de forma clara e ver se aquilo faz sentido, é verdadeiro ou não. Obviamente tem gente que vai aceitar tudo sem nem checar, mas a gente tem que começar a delegar a responsabilidade de você verificar que aquela informação é verdadeira para a pessoa que está recebendo a informação, em vez de confiar cegamente em tudo que as pessoas recebem. Mas o termo que me deixa aqui muito preocupado é a questão da desinformação, porque quem define o que é desinformação? Quem que vai ser a autoridade que vai falar isso aqui é verdade, isso aqui é falso? A gente teve muito problema, principalmente na parte do Covid, lá no começo, quando eles falavam: "Ah, agora tem que usar máscara, agora não tem que usar máscara, agora é melhor ficar em casa. Não, é melhor tomar sol para poder se proteger do Covid". Então, a ciência, ela muda de momento para momento, então uma informação que era considerada verdadeira no começo, poucos meses depois ela não virou mais verdadeira, ela foi completamente desbancada. Mas e depois outros estudos mostraram, não, realmente era verdade aquilo. Então, como as coisas mudam constantemente, quem que vai dizer para você que aquela informação é real, é verdadeira ou não? Agora ela não é mais verdadeira, agora ela não é mais real. Quem vai ser a autoridade que vai controlar o que é desinformação e o que não é desinformação? Esse é um ponto que me preocupa muito na decisão do Supremo Tribunal Federal, porque isso impacta a liberdade de expressão muito forte no Brasil e principalmente o Estado de Direito e quem vai controlar, quem que vai ser a autoridade que vai censurar a informação, porque a gente fala de censura lembrando muito do golpe militar e de você bloquear as informações e censurar para que você não deixe as pessoas terem acesso àquilo, e eu uso censura aqui nesse sentido mesmo, de assim, independente se a informação é verdadeira ou não, ou qual que é a intenção do governo de deixar aquela informação circular ou não. O fato de você ter alguém que vai bloquear, né, que vai ser o portão, né, onde todas as informações vão passar, e ele vai dizer essa informação passa, essa informação não passa, acaba sendo uma censura, independente de qual seja, que vai completamente contrário à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é justamente você deixar a informação ela circular, sendo ela verdadeira, falsa, não importa, a informação ela tem que circular e as pessoas têm que ter a habilidade de julgar se aquilo é verdade ou não, se ela vai tomar aquilo, como importante para ela, como verdadeiro, ou se ela vai falar: "Não, deixa eu avaliar melhor, deixa eu estudar melhor, porque isso aqui tá estranho". Então, a gente está tirando o poder dos consumidores, né, principalmente o poder de escolha e o poder de decisão desses consumidores, do cidadão e do usuário, e a gente está delegando isso para uma outra autoridade, que nem eu falei, uma autoridade que normalmente ela não é eleita, porque normalmente são agências governamentais, burocráticas, de pessoas que são carreiristas, concursadas, que não foram eleitas e que vão decidir o que que é verdade, o que que não é, e o que você pode ou não consumir. Então eu acho isso extremamente preocupante. Outra coisa que estava no requerimento deles era a questão de excluir imediatamente os links no canal oficial do Jair Bolsonaro do Telegram, que permitem baixar documentos de um inquérito sigiloso e não concluído da Polícia Federal. Esse aqui é um ponto polêmico, pelo fato, independente se você é pró-Bolsonaro ou não, eu não quero entrar no mérito da política aqui e de que lado você tá disso. O fato é,
Um inquérito que ele é sigiloso, ele não pode ser divulgado. A justiça está completamente correta nesse ponto. Ela tem que fazer de tudo para que a informação, aquele processo, ele não circule por aí, de forma que as pessoas tenham acesso a uma coisa que é sigilosa. O ponto é que o Telegram, ele é uma forma de distribuição de conteúdo. Então, onde que esses documentos, esses processos, eles estavam salvos? Em que servidor? Porque no fim das contas, quem comete o ato ilícito é quem está tendo aquela informação, né, guardando aquela informação num servidor, uma informação que é a mesma coisa que se você porque a gente pensa agora no mundo digital, mas imagina, vamos tentar trazer isso para o mundo físico. Se um processo ele é sigiloso, ele está dentro de uma pasta física. Se você está segurando essa pasta e guardando essa pasta na sua casa, você é responsável por estar guardando uma coisa que é sigilosa, aquele documento que você está guardando, que você não poderia ter posse daquele documento. Agora, o meio de distribuição daquela informação, o meio que você usa, não deveria ser punido do ponto de vista lógico, jurídico, do fato de que não existe um ato ilícito pelo simplesmente por você mandar uma mensagem dentro de um serviço. Então, obviamente, é uma tentativa de supressão do Supremo Tribunal Federal, porque principalmente essa decisão nunca deveria ter ido para o Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeira instância poderia muito bem ter tomado essa decisão e ido nos trâmites do processos normais e caminhado dentro da justiça até chegar eventualmente no Supremo Tribunal Federal, mas o fato do Supremo ter pego isso, né, e tomado essa decisão antes de seguir um processo normal dentro da justiça é uma coisa também que mostra uma influência política na decisão que foi feita pelo ministro do Supremo. Uma outra coisa que eles pediram foi bloquear o canal Cláudio Lessa, fornecer os dados cadastrais da conta ao Supremo Tribunal Federal e preservar a integridade do conteúdo vinculado nesse espaço. Então, como eu falei lá no começo, os canais que são abertos ou os chats que são abertos, essa informação ela tá apta a ser visualizada pelas autoridades. Se fosse um chat privado dentro do Telegram, as autoridades não teriam acesso, porque o Telegram não tem a chave para desbloquear. Eles teriam que ter acesso ao aparelho de uma ou da outra pessoa para poder ver quais são as mensagens, né? Usar a chave de descriptografia que tem no aparelho dessas duas pessoas para poder ver e ler as mensagens. Então, quando a gente fala aqui de liberar o acesso e preservar na íntegra o conteúdo, o Telegram ele tem que guardar aquilo para o Supremo poder visualizar. O que vai contra, digamos, a privacidade dos consumidores que usam aquele serviço. E a última coisa é os países que bloquearam o Telegram. Então eu queria só fazer um parênteses aqui, porque o Brasil, obviamente, ele bloqueou por um período muito curto, foi de sexta-feira a domingo, mas eu queria só colocar os outros países do mundo para vocês saberem que também bloquearam o Telegram. E aí você vê que tem um pouco de, né, desses países eles têm uma coisa semelhante. Primeiro foi a Rússia, segundo a Bielorrússia, a China, Cuba, Índia, Indonésia, Irã, Paquistão e Tailândia. Então, quando você olha essa lista, você vê que não existe praticamente nenhum país democrático nessa lista, o que é uma coisa que eu acho bastante preocupante. O Brasil está se colocando numa posição de não defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, e indo para uma coisa um pouco mais perigosa quando a gente fala da democracia no Brasil. De novo, não importa em que lado você está politicamente. O fato é que se a gente tem um governo que pode limitar a qualquer momento qualquer produto, serviço e censurar a conversa em qualquer momento, independente se você gosta ou não da conversa, hoje pode ser que você goste, amanhã pode ser a sua que está sendo censurada. Então, é realmente muito importante a gente olhar exatamente quais foram os itens que ele pediu. E como eu te falei, tem alguns itens aqui que me preocupam. Por que ele foi liberado então no domingo? Ele foi liberado porque o Telegram ele resolveu desses pontos que estavam ali pendentes. Primeiro é que ele se comprometeu a fazer um monitoramento manual diário dos 100 canais mais populares do Brasil. Então é literalmente olhar o conteúdo desses canais, ver se tem alguma coisa que eles consideram desinformação, e de novo, quem que vai dizer o que é desinformação e o que não é, e fazer esse controle, esse monitoramento. Outra coisa é acompanhamento manual diário de todas as principais mídias brasileiras. Então, isso é uma outra coisa que também
a gente vê aqui acompanhamento manual, né, diário, mas por que que eles estão exigindo esse tipo de monitoramento? A terceira coisa é capacidade de marcar postagens específicas em canais como imprecisas. Então, quem que vai ter essa capacidade de marcar? Vai ser uma área dentro do Telegram que vai sinalizar, ok, essa informação ela é imprecisa, e de novo a gente volta no fato de qual que é a imprecisão, quem define o que é imprecisão e o que não é, o que que é verdade, o que que não é, o que que é desinformação e o que que não é. Então isso é um dos pontos. E outra coisa é você deixar os usuários dizerem, não, isso é desinformação, isso não é. Porque daí você tem a questão da maioria eh, flegando alguma coisa simplesmente para poder censurar uma coisa que eles não gostam. Então, acaba sendo, a democracia nem sempre ela é a melhor forma no sentido de que é a forma mais justa para você falar de liberdade de expressão, né, porque liberdade de expressão não deveria seguir a maioria, ela deveria ser livre, como o próprio nome fala. Outra coisa que eles tinham que fazer é restrição de postagens pública para usuários banidos por espalhar desinformação, então eles vão usuários que forem considerados usuários que estão colocando, postando desinformação, eles vão ser retirados ou banidos da plataforma e eles não vão mais poder fazer postagens públicas dentro da plataforma. Então, isso é um controle que o Telegram vai ter que fazer, levando em consideração tudo que eu já falei até agora. A atualização dos termos de serviço, obviamente, para incluir isso, né? Incluir a possibilidade de você restringir acesso das pessoas e provavelmente dizer, descrever como é que vai ser esse controle, quem vai ser a autoridade que vai dizer o que é desinformação e o que não é. E a análise legal de melhores práticas do serviço. Outra coisa que eles vão fazer também, que também me preocupa, é a questão de promover informações verificadas. Simplesmente pelo fato, o que, que são informações verificadas? A informação do G1 é uma informação verificada, a gente sabe que o G1 tem um viés extremamente alto, a CNN outra que tem um viés extremamente alto, extremamente parcial no tipo de conteúdo que eles publicam. Então, quem que vai, né, praticamente todos os jornais hoje na mídia, eles têm um viés, seja para a direita ou para a esquerda. De novo, não estou entrando no mérito político e de que lado que você está dessa conversa, mas o simples fato de você ter a plataforma promovendo informações que eles consideram verificadas, né, e quem que vai ter essa verificação são os grandes mídias, são as mídias só de um lado, só do outro do discurso, como é que vai ser isso? Você acaba tendo um controle, tá vendo como o controle e as imposições sendo feitas em cima de uma plataforma que deveria ser livre e ditar quais são os seus próprios termos e serviços, e os consumidores serem livres para decidir se eles querem ou não utilizar aquela plataforma baseada no termos e serviços, você está enforçando, colocando restrições na forma como aquela plataforma vai atuar, baseado em coisas que são completamente subjetivas. Então, isso obviamente não vai ser bom para o Brasil. Se você estiver assistindo agora no YouTube, eu vou colocar aqui para vocês um mapa do Freedom on the Net, que é a liberdade na internet. Isso é uma pesquisa que é feita pelo Freedom House, né, da liberdade na internet. E se você estiver ouvindo no podcast, eu vou descrever para você poder entender o que está acontecendo. Então, basicamente, é um mapa mundi político com todos os países, e ele classifica aqui os países que eles são livres, parcialmente livres, e países que não são livres do ponto de vista da internet. Essa é uma pesquisa que existe já há bastante tempo, há muitos anos. Eles vêm acompanhando. Alguns países vêm melhorando no ranking, outros piorando. Mas atualmente, só para vocês terem uma ideia, países que são considerados livres, do ponto de vista de liberdade na internet para você poder falar o que você quiser, né, entre a liberdade de expressão, entre uma série de coisas. A questão do Canadá, a gente tem Estados Unidos, a gente tem Costa Rica e Argentina quando a gente fala de Américas. Na Europa, a gente tem praticamente a Europa inteira. Depois, na África, a gente tem a África do Sul, e na Oceania e Ásia, a gente tem a Austrália e o Japão, e Taiwan. Então, esses são países que seriam considerados livres. Os países que são considerados parcialmente livres são o Brasil, aqui na América, né? A gente tem o México, a gente tem o Equador, então Colômbia. Esses são alguns países que são considerados parcialmente livres. Vários países na África, vários países na Ásia, alguns no Oriente Médio. E aqui agora países que são considerados não livres. Os países que são considerados não livres: Cuba, Venezuela, Rússia, Bielorrússia, e por aí vai, né? E vários países aqui também na África. Então, é,
quando a gente pensa de liberdade de expressão e liberdade na internet, principalmente quando a gente está falando para os consumidores e para os usuários e para os cidadãos, a gente precisa pensar em que lado que o Brasil vai querer estar dessa conversa. Ele quer estar mais do lado aqui dos países que são livres, que defendem a liberdade e protegem a liberdade a qualquer custo, ou países que são menos livres e que é totalmente controlado pelo governo, o que pode ou não ser postado. Um exemplo aqui, por exemplo, é a China. A China, o governo controla completamente a internet. As pessoas na China não têm acesso à internet que você, sentado aí em casa, tem acesso. Você pode entrar no site, olhar e ir para qualquer site que você quiser, no mundo inteiro, tem informação que você quer. As pessoas na China não, elas passam existe uma internet só dentro da China, e que ela é filtrada os conteúdos que as pessoas vão ter acesso e o conteúdo que as pessoas não vão ter acesso. É uma coisa que a Rússia agora está começando a desenvolver também, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Eles querem evitar a desinformação, né, entre aspas, e com isso eles vão criar uma internet protegida, uma internet blindada que é deles, seguindo os mesmos padrões e princípios da internet chinesa, que vai limitar o acesso dos russos aos conteúdos que estão na internet hoje publicamente, gratuitamente, na internet convencional, internet que você conhece, que eu conheço. Então, eu quis fazer esse comparativo, trazer para vocês esse mapa, porque eu acho que essa pesquisa é sensacional, e ela mostra que o Brasil ele tem decaído nesse ranking. Então, o Brasil, se eu não me engano, há 8 anos atrás, ele era um país que era livre, considerado verde livre. Hoje, ele é um país que é considerado parcialmente livre. E essas restrições que a gente vai colocando, né, principalmente com relação à censura e a questão da gente limitar a liberdade de expressão das pessoas e de acesso às informações livremente na internet, isso vai acabar piorando ainda mais a posição do Brasil nesse ranking. Então, a gente encerra aqui essa primeira parte, né, que a gente estava falando sobre o caso do Telegram. Eu acho que, de novo, é extremamente importante falar sobre isso. Eu queria levantar esses riscos para você que está assistindo ou ouvindo o podcast, porque é uma coisa que talvez você não tenha pensado. E, de novo, estou muito feliz que o Telegram ele foi desbloqueado no domingo. Não estou muito contente com algumas das restrições que foram colocadas em cima do aplicativo, justamente porque eu acho que no livre mercado as plataformas elas são livres para colocar os termos e serviços que elas querem. Então, se você não confia ou você não concorda com os termos e serviços daquela plataforma, você simplesmente abandona aquela plataforma. Você vai usar uma outra que você acha que está mais de acordo com os seus princípios ou com a qualidade do serviço que eles estão prestando. Não acho que regulamentação e o governo impondo o que vai ser, principalmente quando a gente tem uma coisa que é colocada, de novo, como eu falei, por um burocrata, um carreirista, uma pessoa que não foi eleita, porque se uma coisa é você ter o Congresso decidindo uma lei, então o Congresso são pessoas que foram eleitas, você goste ou não, são pessoas que foram eleitas de forma democrática, através do processo eleitoral, e elas vão criar leis, regulamentações que vão representar o povo e que vai ser impostos na maioria das pessoas dentro daquela sociedade. Quando você tem uma decisão que é tomada por uma agência reguladora, uma Anatel, por exemplo, ou sei lá, qualquer outra agência reguladora, ou você tem um Supremo Tribunal Federal tomando uma decisão que não leva em consideração os desejos da população e dos consumidores, você acaba restringido de uma forma, diria, entre aspas, ilegítima, porque não é representativo da vontade do povo. Vamos mudar de assunto agora e falar sobre inflação em alta, né, nos Estados Unidos e como é que a mídia está tirando sarro do que está acontecendo. Então, basicamente, se você ouviu o episódio da semana passada, eu recomendo muito. Eu falei sobre a guerra na Ucrânia e quais são os impactos. E a gente falou um dos impactos, obviamente, não é só por causa da guerra, mas a guerra vai fortalecer isso, é a questão da inflação. A gente está com inflação alta na Europa, inflação alta nos Estados Unidos e inflação alta no Brasil. Eu queria entrar no detalhe dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um exemplo de três fatores, três coisas que somadas adicionam muito para a inflação. Então, a inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos. Os Estados Unidos, desde os anos 70, começo dos anos 80, nunca tiveram uma inflação no nível que está tendo hoje. Então, isso leva a gente a pensar quais foram as decisões tomadas do ponto de vista político e econômico que levaram os Estados Unidos hoje a estar tendo uma inflação tão alta. O que a gente pode fazer no Brasil para evitar? Então, eu queria começar aqui mostrando, de novo, você está assistindo aqui no YouTube, eu vou mostrar para vocês essa peça do Bloomberg que foi postada no Twitter, e basicamente é um material que está em inglês, mas a Bloomberg está falando o seguinte, ele está falando: inflação atinge mais as pessoas que ganham menos de 300 mil dólares por ano.
aqui tá como você pode, né, minimizar esse impacto na sua vida. Número um, tome o ônibus. Número 2, não compre as coisas em grande quantidade. Número 3, experimente comer lentilha ao invés de carne. E número 4, ninguém disse que ia ser divertido passar por esse processo. Então, quando eu olhei isso, eu falei, Deus do céu, né? Que absurdo você ter uma empresa, um conglomerado de notícias de mídia tirando sarro das pessoas que ganham menos de US$ 300.000 por ano, que basicamente, pra você ter uma ideia, a renda média anual de uma pessoa nos Estados Unidos é US$ 65.000. Então, assim, a grande maioria das pessoas ganha menos de US$ 300.000 por ano. Pra você ter uma ideia, o presidente americano, o presidente dos Estados Unidos, ganha US$ 400.000 por ano. Então, eles estão dizendo que se você ganha menos de US$ 300.000 por ano, o que que você pode fazer, né, para combater a inflação, melhorar a sua vida aí, né? Porque realmente muito difícil passar para inflação, mas tem aqui 4 coisas que você pode fazer, assim, que vão ser super simples, que vão resolver a sua vida. Anda de ônibus, larga o carro, né? Não importa que você mora a quilômetros de distância, que o serviço de transporte não é bom. Se você mora nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, por exemplo, não existe metrô, não existe nenhum tipo de transporte que não seja o ônibus, então, às vezes você demora muito tempo, horas para poder chegar no seu destino, o número da quantidade de ônibus que tem é pequena. Por exemplo, se você mora em São Paulo, obviamente você é muito mais bem servido de serviços de transporte do que você é, por exemplo, no meio dos Estados Unidos, em Montana, e em qualquer outra região por ali. Então ele está falando, ó, larga o carro em casa e toma o ônibus. Não compra as coisas em quantidade, compra coisa miúda, pequena, compra em pequenas quantidades, né? Porque daí você ajuda a diminuir a demanda, né? A alta demanda de produtos, porque uma das coisas que a gente vai entrar aqui nos detalhes é a questão da oferta de produtos está menor, então, e com a demanda igual ou alta, você acaba gerando inflação. A terceira coisa é, como a lentilha não come mais carne, né? Não importa qual que é as suas preferências, qual que é a sua dieta, né? Experimenta comer lentilha em vez de comer. Para mim, isso é o novo, né? Dê para eles a brioche, né? Por que eles não comem brioche se eles não têm pão? Clássico aquelas pessoas que estão completamente fora da realidade. Elas estão tão afastadas da realidade da pessoa comum, da classe média, do povo pobre, que não tem acesso a esse tipo de coisa, e esse tipo de sugestão ela é absurda. Eles foram além, então esse aqui foi uma peça que foi publicada no Bloomberg Opinion. Então, se você for lá no canal do Twitter deles, vocês vão ver. O outro que eles publicaram no Bloomberg Economics foi outros motivos, né, outras ideias para você poder também melhorar aí a sua situação, porque já que a inflação está alta, está consumindo muito a parte do seu orçamento, né? Aqui tem algumas outras ideias, né? Primeiro, venda seu carro. Então, de novo, anda a pé, pega o ônibus, se vira, assim, vende o carro, porque o carro é um grande custo, você não precisa mesmo do seu carro. E também abandona a quimioterapia do seu cachorro. Não estou brincando com você. Se você está olhando aí na tela, se você está ouvindo no podcast, eu juro para você que é isso que está na tela. Eles estão falando, deixa de fazer quimioterapia no seu cachorro, né? Abandona isso como uma das sugestões para poder combater a inflação e melhorar a sua situação econômica, diminuir os impactos da inflação no seu orçamento familiar. Então, de novo, a mídia parece que ela tá, né, completamente fora da realidade e completamente sem estão tirando sarro da classe média, do consumidor comum, né, dizendo para ele mudar os hábitos da vida dele, para poder ajudar a combater a inflação. E a gente vai ver aqui que as causas da inflação foram 100% responsabilidade do governo e do Banco Central. Os consumidores, eles têm praticamente nenhuma culpa e eles estão sendo os mais impactados pela essa alta da inflação. Então vamos entrar aqui agora nas causas da inflação nos Estados Unidos. A primeira, né, e é importante a gente entender isso, de novo, para o Brasil não seguir no mesmo caminho, é a questão do supply chain. Então, o supply chain é uma coisa que, obviamente, impactou todo mundo e é uma consequência do Covid, da pandemia. Então, em 2019, cerca de quase 100% das grandes empresas disseram ter pelo menos uma das partes dos seus processos na cadeia de supply chain na China. Então, quando a China fechou completamente lá atrás, em 2020, né? Final de 2019, 2020, algumas cidades, alguns portos, isso impactou a cadeia de supply chain, porque eles ficaram fechados por um mês, às vezes um pouco mais de um mês. Depois vocês tiveram países em diversas partes do mundo que também estipularam, né, os famosos lockdowns, fecharam as pessoas em casa, fábricas fecharam. É,
E esse tipo de impacto no supply chain significa que hoje, se você também ouviu o podcast da semana passada, eu falei das economias integradas, as economias elas estão tão juntas que um impacto em uma linha da cadeia produtiva acaba impactando. Quando você tem impacto em todas as faixas da cadeia produtiva, então digamos que a gente tem um produto que ele é primeiro feito na China, depois ele vai para a África do Sul, depois ele vem para o Brasil e depois ele vai para os Estados Unidos como mercadoria final. E em cada etapa do supply chain, ele recebe algum acréscimo, alguma manufatura adicional para chegar naquele produto final que vai ser vendido nos Estados Unidos. Se a gente tem esses países na linha produtiva fechados, com os portos fechados, a gente acaba tendo um grande problema aqui na linha de supply chain. Então, isso explica por que a gente teve uma quantidade de oferta de produtos menor, que impactou por causa do supply chain. A demanda das pessoas continua igual, né, então, a demanda basicamente dos consumidores ou se manteve igual ou aumentou, a gente não viu nos países um número de redução de demanda significativo, basicamente a demanda dos consumidores se manteve igual, pelo fato de que as pessoas estavam em casa e hoje com a internet elas vão lá e compram tudo que elas precisam online. Então, o fato dela não poder ir fisicamente na loja não diminuiu a demanda por produtos e serviços que eventualmente ela precisava. Então, com uma oferta menor e uma demanda igual ou mais alta, a gente tem, obviamente, uma inflação, porque você tem as pessoas querendo mais dispostas para pagar mais para ter aquele produto ou serviço, já que a oferta daquele produto ou serviço não acompanha. Numa situação normal, isso se equilibraria, porque as empresas veem que tem uma demanda maior, elas aumentariam a oferta e isso se equilibraria. Eh, uma outra coisa que impactou é a questão dos navios ficarem parados nos portos, várias filas se formaram, houve uma escassez de containers, porque os containers, a forma como dentro da cadeia de supply chain, os produtos eles são transportados de uma forma que você coloca as coisas dentro do container, o container vai dentro do navio, aquele mesmo container depois ele consegue ser colocado em cima de um caminhão e ser entregue na destinação final. Então, ele é como se fosse uma embalagem que você usa desde o começo até o final da cadeia de supply chain. Se você não tem os barcos, que nem eu falei, esse supply chain ele foi cortado, se você não tem esses barcos ou esses containers circulando entre os países, então significa que no Brasil eu preciso colocar os produtos agora que eu já trabalhei em cima de manufatura, só que não estão chegando containers novos, então não tem o container para colocar para mandar para os Estados Unidos. Isso gera uma escassez que chegou ao ponto de você ter preços de containers assim, absurda o preço que chegaram o valor dos containers para alugar o container para você poder mandar alguma coisa por navio ou por caminhão. Então, a escassez de container, obviamente, gerou também um aumento aí da inflação. Que nem eu falei, isso não aconteceria, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, quando a gente não tinha internet, porque o que aconteceria num caso de pandemia, e a primeira vez que a gente passou por isso, você teria uma redução, né, da demanda, porque as pessoas não podem sair, elas não podem consumir, elas estão trancadas em casa. Isso significa que vai ter uma redução de demanda, então você teve uma redução de oferta, isso já automaticamente se equilibraria. Então você não teria uma escassez tão forte a ponto de gerar uma inflação tão alta. Então isso é alguma coisa que os economistas eles têm falado do ponto de vista de um estudo, que a internet ela acabou potencializando isso, porque há 20, 30 anos atrás você teria naturalmente um equilíbrio entre demanda e oferta, simplesmente pelo fato de você não ter as pessoas aí consumindo. Com a internet, a pessoa em casa, ela continua consumindo. É, então, obviamente, o processo do supply chain que gerou a inflação, ele não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, você vê que ele está acontecendo no mundo inteiro, mas uma coisa que a gente vê aqui é que o supply chain, obviamente, não é responsável pela maior inflação nos Estados Unidos dos últimos 40 anos, porque se fosse, você teria uma inflação altíssima desse nível no Brasil, você teria na Europa, você teria em vários outros países do mundo. Se o supply chain fosse a única razão pela qual os Estados Unidos estão tendo uma inflação tão alta, isso significaria que você teria essa inflação alta no mundo inteiro. E que, de certa forma, você está tendo uma inflação mais alta por causa do supply chain, só que o nível da inflação que a gente está tendo nos Estados Unidos é muito mais alto do que a justificativa de ser só o supply chain. Como eu falei, é a mais alta dos últimos 40 anos. Você teve outras crises anteriormente e que você não chegou a esse nível de inflação. Então, é muito importante a gente falar isso, que, obviamente, o supply chain ele tomou uma característica, né, e uma influência importante no mundo inteiro, mas não é uma coisa exclusiva para os Estados Unidos. Então, por que os Estados Unidos está tendo
uma inflação maior, né, acima da média, digamos, com relação aos outros países do mundo. A segunda coisa é gastos do governo. Então, basicamente, os Estados Unidos gastaram nos últimos 2 anos uma quantidade de dinheiro que a humanidade, nem Deus, nem ninguém nunca viu. Uma quantidade de dinheiro praticamente infinita. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos adicionaram mais de 7 trilhões de dólares na dívida pública. Hoje, a dívida pública americana é de 30 trilhões de dólares. Então, só para vocês entenderem, porque esse número se eu for te falar aqui 1 zilhão de dólares, você não vai conseguir imaginar a quantidade de dinheiro, porque 30 trilhões é muito dinheiro. Então, eu posso falar qualquer número aqui, zilhões, didilhões, eu posso inventar qualquer terminologia que você não vai saber a quantidade. Então, só para você entender quanto que são 30 trilhões de dólares. Isso significa que a riqueza do Elon Musk, que é de 223 bilhões de dólares, o Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, dívida pública americana é 132 vezes maior do que a riqueza do Elon Musk. Significa que se você tivesse, para você poder ter o tamanho da dívida pública americana, você precisaria ter 132 Elon Musks hoje para você chegar na dívida pública americana. Se você dividir isso pela quantidade total da população americana, significa que cada cidadão americano, independente da idade, nasceu hoje, ele deve 93 mil dólares. Então significa que cada americano hoje deve 93 mil dólares quando você coloca a dívida pública pela quantidade da população, né? População per capita. Então você tem esse resultado aí de 93 mil dólares por cidadão, o que é um número enorme, absurdo. Significa que o governo, você nasceu, você está devendo praticamente quase 100 mil dólares para o governo só pelo fato de você existir. É, e tinha essa ideia, né, que keynesiana, então se você não conhece, Keynes era um economista que, principalmente durante a Segunda Guerra, ele defendeu muito que para você poder manter as economias aquecidas, você tinha que ter intervenção do governo e fazer o governo gastar, que vai contra a ideia do liberalismo econômico. Então essa ideia keynesiana de que você podia pagar as pessoas para as pessoas ficarem em casa, o que os Estados Unidos fizeram, para poder reduzir os impactos da economia, acabou, né, saindo pela culatra. Porque eles pagaram milhares de dólares para as famílias de março de 2020 até setembro de 2021, e quem é brasileiro conhece muito bem esse tipo de programa, né? Que ele, basicamente, no mundo existe uma teoria que é o UBI, que é Universal Basic Income, que significa que você dá uma renda universal para as pessoas, independente se elas trabalham ou não, se ela ficar em casa, ela ganha uma renda. Existem essas pessoas keynesianas que têm essa ideia, porque isso vai incentivar a economia. Então, mesmo que a pessoa seja zero produtiva, ela fique em casa fazendo nada, você que trabalha e é produtivo, você está pagando para essa pessoa ficar em casa com o BI. Hoje no Brasil, ou no passado no Brasil, a gente conhece muito bem isso, que é o Bolsa Família. Você dá dinheiro para as pessoas de uma forma para reduzir a pobreza, você dá dinheiro para as pessoas, independente se elas trabalham ou não, produzem ou não, você dá dinheiro para que elas saiam do nível de pobreza. Isso, vamos sair do mérito de dar certo ou não dá. Foi testado em muitos lugares. Praticamente não existe nenhum estudo que mostre que isso funciona. Você simplesmente cria um novo programa do governo que acaba aumentando a inflação e acaba prejudicando a economia no médio e longo prazo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, muitas famílias, algumas receberam dinheiro, continuaram trabalhando de casa, porque elas não foram mandadas embora, todo mundo estava fazendo o famoso home office. Você tinha famílias, obviamente, que foram mandadas embora, são poucas, mas elas continuaram recebendo benefício, elas receberam muito dinheiro, então além de quando elas foram mandadas embora, elas receberam o valor para elas terem sido mandadas embora, né, que era direito delas, né, o pré-aviso, que nos Estados Unidos são 2 semanas, quer dizer, depende do contrato, mas basicamente seriam 2 semanas, e você tem famílias, então, que continuaram trabalhando, muitas de classe média, continuaram trabalhando, receberam ajuda do governo, as hipotecas, elas foram suspensas. Então, se você tinha o pagamento, né, o que eles chamam de mortgage, que é quando você faz empréstimo para comprar uma casa, a famosa hipoteca, você não precisava pagar a prestação. Ficou quase 1 ano sem pagar a prestação. Então, isso significa que você tem mais dinheiro no bolso, você não está gastando. As famílias que alugavam casas, eles também colocaram uma pausa nos aluguéis. Então, significa que você postergava o pagamento desse aluguel. Então, você ficou também por quase 1 ano aí sem pagar o aluguel, que é dinheiro no seu bolso. Que para as famílias que estavam em necessidade, obviamente funciona, mas eles deram para todo mundo praticamente, então todo mundo recebeu dinheiro. Você está injetando dinheiro na economia, elevando o gasto do governo, as famílias estão guardando dinheiro. O resultado foi que no final da pandemia, as famílias tinham agora mais dinheiro no banco do que elas tinham no começo da pandemia.
Isso somado já que a gente falou com o problema do supply chain. Então você tem pessoas com mais dinheiro gastando mais, com uma oferta menor de produtos, obviamente você tem inflação e dinheiro circulando. E para chegar nisso, que nem eu falei, a dívida pública que eles aumentaram em 7 trilhões de dólares, eles tiveram que imprimir mais dinheiro e dar mais dinheiro para as pessoas, né, para que elas, mesmo que elas não produzissem nada em troca, elas ficassem em casa e pudessem gastar para incentivar a economia. Vamos entrar agora então no terceiro item, que é muito importante, que é o Federal Reserve, que é justamente o principal ator aqui nas políticas monetárias americanas. Então, você tem o chairman, né, que é a pessoa responsável pelo Federal Reserve, que é o Jerome Powell. Ele decidiu, então, superaquecer a economia para evitar recessão. Então, além do governo ele estar gastando, aprovando essas leis e gerando 7 trilhões em gastos adicionais, dando dinheiro para as famílias, em só 2 anos, 7 trilhões de dólares. Você tem também o Federal Reserve falando, não, a gente precisa superaquecer a economia. A ideia dele aqui era que, como isso é um problema de supply chain, significa que, no momento, a gente está com um problema de oferta. Então, a gente tem a demanda alta, falta oferta. Então, vamos superaquecer a economia para evitar uma recessão. Logo que isso se resolver, que vai se resolver logo, na questão de 1 ano e meio, 2, a questão do supply chain vai se resolver. Quando isso se resolver, a oferta vai se equilibrar com a demanda. Você vai ter as empresas agora super produzindo, vai alcançar a demanda de produtos, isso vai equilibrar o mercado, então aí você vai ter essas pessoas gastando esse dinheiro sendo injetado na economia e você evitou uma recessão. Só que isso é um erro aqui, porque o erro dele foi de pensar que os preços iam se manter estáveis, o que obviamente não aconteceu, né? Você teve uma supervalorização dos bens por causa de todo o dinheiro que estava em circulação, como eu falei, as famílias estavam mais ricas no final da pandemia do que elas estavam no início da pandemia, e isso, obviamente, com mais dinheiro em circulação, as pessoas gastando mais, os preços naturalmente subiram. Hoje você quer comprar, por exemplo, um carro usado nos Estados Unidos, você paga mais caro do que um carro novo praticamente, porque carro novo não tá tendo carro novo por causa do problema do supply chain e então você tem, dependendo do carro que você quer comprar, ele não está à disposição. Isso também tem acontecido no Brasil, de você ter que esperar 40, 60 dias, até 90 dias para poder receber um carro. E você tem um mercado de carros usados ou seminovos extremamente aquecido. E preços lá na nuvem, você tem preços astronômicos, porque as pessoas estão com dinheiro no bolso, elas querem consumir agora e o produto não está disponível, elas pagam mais para ter aquele produto disponível naquele momento. Básica economia. Se você pegar um livro básico de economia em qualquer livraria, esse acho que está no primeiro capítulo essa informação. Então, o fato do Fed, né, o Federal Reserve, não ter previsto que isso poderia acontecer, já vendo que ia ter esse problema, né, de você ter o governo gastando e dando dinheiro para as pessoas, é um fato um pouco preocupante. É, uma outra coisa é a questão que também levou, acho que a decisão do Jerome Powell, é que como os Estados Unidos não tinham uma inflação nos últimos 40 anos, uma coisa que nos últimos, sei lá, 5 anos ou até 10 anos atrás tinha já virado uma, uma nova teoria, era a teoria monetária moderna, né, que em inglês é o Modern Monetary Theory, que é uma teoria monetária da esquerda, que basicamente é keynesiana, que eu falei antes, e a ideia de que não tem um limite para quando você pode gastar. A inflação é uma coisa tão do passado, uma coisa tão inexistente, faz 40 anos que a gente não tem uma inflação. Inflação é uma coisa que é tão longe da nossa realidade que, assim, não existe um limite para gastar. Você pode gastar o quanto você quiser que nunca vai ter inflação. Acredite ou não, essa é uma teoria econômica. Absurda, por mais do que pode parecer. Se você está achando, ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, e você está achando isso estranho, sim, realmente é extremamente estranho você ter alguém propondo essa ideia. Mas sim, essa teoria econômica era de que não importa quanto você gasta, nunca vai ter inflação novamente. A gente está numa situação, num ponto da nossa economia e do desenvolvimento econômico dos países e da globalização, de que não existe uma quantidade que o governo não possa gastar que não gere inflação. Estamos vendo que isso agora é errado e que, obviamente, gera inflação. Tudo isso somado gera uma inflação astronômica. Então, essa teoria, obviamente, ela já caiu, mas é estranho, porque há 2 anos atrás você tinha a maior parte dos políticos de esquerda, senadores, nos Estados Unidos, defendendo essa ideia. Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar, que assim, inflação nunca vai ter, e a gente vai simplesmente estar injetando dinheiro na economia e comprando as pessoas para votarem na gente.
que, né, se isso soa familiar para você aí no Brasil, você sabe muito bem do que eu estou falando. Outra coisa que o Fed fez foi empréstimos para bancos com taxa zero, né? Então, basicamente, ele zerou a taxa. Então, o Fed emprestar dinheiro para os bancos e os bancos emprestarem dinheiro entre si era praticamente zero. Significa que o Fed estava falando: olha, vai, empresta que a taxa que eu estou te cobrando é zero. Eles estão tendo agora que subir a taxa básica da economia, que seria a nossa Selic. A gente também está tendo que subir. Porque quando você sobe a taxa básica da economia, você está fazendo com que as pessoas, em vez de consumirem, elas invistam. Você está incentivando as pessoas a investirem. Então, que na economia a gente fala postecipar uma decisão de compra. Então, em vez de você comprar agora, você fala: não, vou comprar daqui a um ano, vou deixar esse dinheiro investido daqui a um ano, porque daí eu compro o que eu quero e ainda tenho um dinheiro a mais. É assim que as pessoas racionais atuam dentro do mercado financeiro e dentro da economia. Então, quando a gente pensa em zerar a taxa de empréstimo, você está dizendo que é melhor você consumir agora, porque você consumir daqui a um ano, você consumir agora, é o mesmo preço. Então, para que postecipar fazer uma compra? Compra agora, que é o mesmo preço. Então, a gente no Brasil, a gente adora também parcelar por isso, parcelar com taxa zero, porque você pode comprar agora e pagar em parcelas, né, até ainda um ano, 2 anos, enfim, quanto tempo for. Então, a lógica, tô tentando colocar num exemplo que vocês aí em casa possam entender de uma forma mais fácil, mas a lógica é praticamente essa. Você compra agora e paga depois, né? Porque a taxa é zero. E a última coisa aqui é o fato de que o Fed comprou também ativos dos bancos. Então significa, por exemplo, você teve as empresas de companhias aéreas, você teve as empresas de cruzeiros, né? Que são praticamente empresas de travel, empresas de viagens. E com a pandemia, todo mundo trancado em casa, obviamente as pessoas não podem viajar. Você tem, então, ações dessas empresas caindo. A tendência no mercado de livre economia, você vai ter essas empresas falindo, né? Elas estão proibidas de prestar um serviço, não tem ninguém consumindo produto e serviço, existe um tempo que elas conseguem se manter. Depois desse determinado tempo, elas não conseguem mais. O que os bancos fizeram? Ou que o Fed fez, né? O Fed falou: vai lá, compra esses ativos, que eu garanto esses ativos para você. Então, o Fed comprou 9 trilhões de dólares, mais a gente falou dos 7 trilhões que o governo passou e deu para as pessoas em projetos, né, em gasto do governo. A gente tem 9 trilhões de dólares em ativos hoje que o Fed segura. O Fed hoje ele está tentando se livrar desses ativos, né? Começar a vender esses ativos. Mas basicamente ele injetou 9 trilhões de dólares dentro da economia, simplesmente comprando ativos desses bancos, falando: ó, você pode investir em qualquer coisa que você quiser. Obviamente, os bancos foram os ativos que estavam mais baixos, porque se eu estou tendo garantia, quando isso subir, eu vou ganhar um monte de dinheiro. E entrou um monte de dólar em circulação. Então, né, isso é um problema também, porque pode gerar uma bolha no mercado financeiro e uma bolha no mercado imobiliário. Se você pensa, por exemplo, os preços dos imóveis durante a pandemia, se eles estavam caindo, e você tem bancos comprando simplesmente por uma forma especulativa, você acaba gerando também uma bolha no mercado imobiliário e principalmente no mercado financeiro, quando você está comprando ações de uma empresa que num livre mercado deveria falir, só que você está sustentando essa empresa, enriquecendo essa empresa, colocando, injetando dinheiro, né, através de ativos. Então, vamos recapitular aqui. São 3 itens, né? Que a gente chegou no ponto da inflação. Quando a gente soma esses 3 itens, então o primeiro deles é supply chain, crise do supply chain. O segundo, gastos do governo excessivos nos Estados Unidos. E número 3, as decisões do Federal Reserve de colocar mais dinheiro em circulação e ativar a economia. Tudo isso infla os preços. Daqui vem a palavra inflação. A gente está inflando os preços, né? Agora, o que vai acontecer é taxas de juros mais altas. A gente vai ter que combater a inflação. E o único jeito de combater a inflação é fazer o contrário. A gente tem que desinflar, a gente tem que tirar dinheiro de circulação. Uma coisa que a gente vai fazer, obviamente, o Federal Reserve já está aumentando as taxas. Isso significa que já é uma medida para você diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, vendendo ativos, tirando dinheiro em circulação. Porque quando você vende, ele coloca o ativo na mão da pessoa que comprou e pega o dinheiro e coloca dentro do Federal Reserve. Então ele está tirando dinheiro da economia. Quando a gente fala de supply chain, que nem a gente falou, a crise de supply chain, ela aconteceu por um determinado tempo por causa da pandemia, agora que a gente está voltando à normalidade, isso vai se resolver, isso vai deixar de existir. A oferta e a demanda vai voltar a se equilibrar e a gente vai ter
novamente um equilíbrio aí que vai diminuir a inflação, não vai forçar mais a inflação, porque você está tendo um equilíbrio da demanda e da oferta. A única coisa aqui que não vai embora, que não vai sumir, que não vai conseguir desaparecer é gasto do governo, porque uma vez que existe um ditado que fala: "Não existe nada mais permanente do que um novo programa social do governo, temporário, né, um programa temporário do governo". Você fala: "Não, vou fazer isso só no período da pandemia para ajudar as famílias". Isso já está no orçamento, já foi incluído, a dívida já foi feita, agora você vai precisar para você pagar essa dívida, você vai ter que fazer uma outra dívida, com os juros mais caros, isso vai custar ainda mais caro, então acaba virando uma bola de neve, né. Então, a única coisa que aqui não vai ter como se resolver, não vai ter como a gente voltar atrás, é a questão do gasto do governo. Isso vai ficar. Então, as lições que a gente pode aprender aqui para o Brasil é o fato de que, a pandemia ela está passando, então os preços, a oferta e demanda vão se equilibrar. Então, isso é uma coisa boa para a gente. O Banco Central está fazendo o seu lado certo também, que é aumentar as taxas de juros. A gente está com a Selic agora já praticamente 11,5%. E aí a gente vai ter aí um incentivo das pessoas não consumirem, né, as pessoas investirem, principalmente em renda fixa, em vários outros mecanismos de investimento, e isso vai fazer com que as pessoas tirem dinheiro de circulação. Que isso fique investido e não mais em compra em consumo. Então os consumidores aí vão diminuir seu consumo. A questão de gastos do governo, o Brasil, querendo ou não, concorde ou não com o Bolsonaro, mas ele teve um gasto muito baixo. A gente teve realmente esses incentivos, esse dinheiro que a gente deu para algumas pessoas para ajudar elas passarem durante a pandemia, mas não chega nem perto dos valores que foram distribuídos nos Estados Unidos e o valor montante total que foi aprovado nos Estados Unidos de dívida pública. O Brasil conseguiu se manter muito bem na questão da dívida, o Congresso conseguiu se manter bem, os vetos do Bolsonaro também conseguiram manter um equilíbrio. Então, de um ponto de vista de gasto do governo, a gente precisa realmente dar bastante crédito para como o governo, né, e o Congresso eles manejaram essa situação. Também, assim, não tinha como, né? O Guedes falou: ó, não tem como fazer mais dívida, não tem mais como ir em frente. Então também teve uma coisa do Ministério falar: ó, desculpa, não consigo mais fazer dívida, não consigo mais gastar. Então, obviamente, também tem uma restrição do Brasil do ponto de vista dos Estados Unidos. O Brasil não é os Estados Unidos, não tem a economia tão forte como os Estados Unidos, não tem o poder que tem a economia dos Estados Unidos. Então, o Brasil nem conseguiria chegar num valor de endividamento que consegue chegar nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente conseguiu ser bem comedido. Então, eu acho que isso vai, né, vamos bem comedidos nesse sentido. Então, eu acho que isso vai, no médio prazo, fazer com que o Brasil volte a umas taxas mais baixas e uma normalidade. A gente vai passar por esse período de inflação, só que isso tendencialmente vai voltar mais fácil e isso vai começar a se acentuar. Obviamente, isso aqui não é uma recomendação de investimento, isso é simplesmente uma análise que eu estou fazendo em cima dos Estados Unidos e o que aconteceu do ponto de vista de entretenimento para vocês saberem o que está acontecendo, né? Ampliarem aí sua visão sobre esse assunto. Mas eu só queria concluir o pensamento falando que quando a gente tem uma economia que não está indo muito bem e uma inflação alta, que é para a situação que os Estados Unidos está caminhando, porque você quer reduzir o consumo das pessoas, você quer reduzir a produção, né, para você poder voltar isso numa normalidade. Isso causa uma recessão. E você tem uma inflação alta, você entra na questão que eles falam do stagnating inflation, que é a estagnação da economia com inflação somada, que é o pior cenário que você pode estar, né? Dentro da economia, a pior situação é um stagflation. Então, os Estados Unidos está caminhando para isso, vamos ver como é que a situação vai se desenvolver. Mas, de novo, a inflação poderia ter sido evitada nos Estados Unidos? Poderia ter sido muito bem evitada se esses pontos que a gente falou, o governo tivesse atuado de uma forma diferente. No fim das contas, o consumidor é que está sofrendo por tudo isso, sendo que, quem eu mostrei, o consumidor ele não tem culpa praticamente nenhuma, porque do ponto de vista de consumo, ele continuou consumindo como ele sempre consumiu, a questão do supply chain que teve interferência, né? Então, do ponto de vista do consumidor, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. O gasto do governo, obviamente, foi um erro, principalmente no montante que eles gastaram, e as decisões tomadas pelo Fed de incentivar a economia quando ainda não estava preparada essa estratégia de, não, vamos superaquecer a economia, porque depois a demanda e a oferta vai se equilibrar, porque a oferta vai compensar, isso essa estratégia não deu muito certo do Jerome Powell. Então,
são coisas que a gente pode aprender aí do que está acontecendo nos Estados Unidos, super importante para também tentar evitar e não ter um problema semelhante no Brasil, que seria muito mais prejudicial. Porque quando a gente tem inflação, quem sofre mais, que nem eu falei, são as fatias da sociedade das classes mais baixas e classe média. Os ricos, querendo ou não, eles passam por isso. As pessoas ganham mais de US$ 300 mil ano, eles passam por isso. Porque você viu que a recomendação do Bloomberg não era nem, né? Pessoas que têm mais de 300 mil, você tá tranquilo. Você pode comer a carne. A pessoa que ganha menos de US$ 300 mil, aí você tem que comer lentilha, tá? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra, se você está assistindo isso aqui no YouTube, deixa o seu like, curte esse vídeo, se inscreve no canal porque super ajuda a gente. Você pode seguir também o podcast no Apple Podcast, no Spotify. Então, se você já assistiu no YouTube, se inscreve também nos outros, super ajuda a gente. Você pode ouvir em qualquer lugar, você não precisa estar aí conectado com a internet, você pode baixar isso em antecedência e ouvir onde você quiser, super ajuda a gente. Deixa também as 5 estrelas nesses serviços que você está ouvindo, porque também vai super ajudar. E eu espero ver vocês na próxima semana. Novos episódios estão vindo todo domingo, então lembre-se de entrar aí e sempre assistir e apoiar aqui o canal se você está gostando. Deixa também nos comentários as suas sugestões, se você tem sugestão de conteúdo, perguntas, coisas que vocês querem saber, deixem, porque eu estou formulando aqui uma série de novos programas sobre os mais variados temas. Eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. E aqui eu tenho o prazer de falar sobre qualquer assunto que tenha aí relação com liberdade, liberdade de escolha, consumidores, inovação, enfim, o que vocês quiserem ouvir, deixe seus comentários e sugestões que eu vou ouvir.